Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula. Este curso tem um total de 12 vídeos e é um projeto do estágio supervisionado da Uninter, onde estou terminando minha graduação em Letras. Meu nome é Luarde Moraes e me coloco à disposição para tentar responder qualquer dúvida que surgir. É só escrever nos comentários ou, se preferir, pode enviar seu questionamento por e-mail. O endereço se encontra na descrição. Ao longo das nossas aulas, traçamos um caminho para instigar e aguçar sua percepção quanto ao valor de pensar por si mesmo. Incluímos informações sobre como as pessoas desenvolveram o aprendizado ao longo da história e propomos métodos para ler em profundidade. Usamos como pano de fundo e motivo da nossa jornada a obra-prima da língua portuguesa, e isso não foi por acaso. Faremos hoje uma reflexão sobre alguns pontos-chave, analisando e conectando o que temos visto para dar sentido e chegarmos às nossas próprias conclusões. Para isso, levantaremos perguntas que nos levarão a pensar na relevância do que aprendemos. A primeira pergunta a fazer é: por que os Lusíadas é importante? Já falamos sobre os benefícios do ato de ler em si. Conhecemos muito da história de Portugal através do enredo do livro e também sobre as formas de pensar do homem renascentista. Refletimos sobre a relevância da beleza e dos poemas. Vimos a regularidade estética produzida por Camões. Mas ainda não mencionamos a ligação dessa obra com o surgimento da língua portuguesa. Você já deve ter percebido que as línguas estão em constante mudança. Elas recebem contribuições umas das outras. Algumas palavras morrem e outras são criadas ao longo do tempo. Vejamos quais povos habitaram a Península Ibérica e com ela Portugal desde o ano 1000 a.C. até a atualidade.
estes povos trouxeram consigo suas línguas que foram se modificando com o passar do tempo. Pois bem, o latim, que era falado na Península Ibérica na época do Império Romano, teve fortes influências do árabe, uma vez que os mouros ocuparam o território por séculos. Toda essa mistura acabaria por se transformar no nosso português. Quando o rei Dom Diniz compôs no século XIV suas cantigas e traduziu partes da Bíblia, ele o fez em galego-português. Era o meio do caminho para chegar ao nosso idioma. Veja como essa língua parecia. Mui bem soubeu por verdade que era distan coitado, que não havia recado, mais amigo a cá tornade. Sabede bem por verdade que não foi o vosso pesar, que sal meu podeis iguar. Bom, vocês escutaram minha versão com sotaque brasileiro do século XXI. O mais provável era que a cantiga fosse acompanhada por instrumento. Poderia ficar mais ou menos assim. Estas boas muy belas, el mas teu e doncelas, eu não vos não negarei, minhas cuitas das fivelas, eu não vos indirei. A fala e a escrita estão sempre ligadas na evolução de uma língua. À medida que novos termos vão surgindo, é preciso codificá-los na escrita. E textos bem escritos influenciam o que é considerada uma fala adequada. Gramáticos aparecem para organizar tudo isso, pois como vimos quando falamos sobre o Trivium, é preciso que todos falem a mesma coisa, usem as mesmas regras, para que a mensagem possa ter sentido e ser compreendida pela outra mente. E foi com os Lusíadas que a língua portuguesa finalmente se estabeleceu. Ela é a obra referência para o que se seguiu, tanto na parte escrita, sejam literárias ou não, quanto no idioma falado que a originou. O português é falado por 250 milhões de pessoas em todo o mundo e daqui a 30 anos devem ser pelo menos 400 milhões. Só no Brasil são 200 milhões de falantes. São Paulo é a cidade onde se usam mais palavras de português a cada minuto e onde se pode visitar o único museu interativo da língua portuguesa. Mas o português é oficial em muitos outros pontos do mundo. A língua vem do latim, que deriva da família das românicas e tem origem no galaico-português que se falava na Galiza e no norte do que é hoje Portugal. Os descobrimentos que levaram os portugueses até a África, às Américas e à Ásia ajudaram a espalhar a língua que hoje tem raízes nos 4 cantos do planeta. Há palavras portuguesas no léxico de línguas como o japonês, o bahasa, o malaio e o swahili, e no nosso dicionário continuam a entrar palavras de outras línguas que dão vida ao português. Também ajuda que a nossa seja uma das línguas mais fáceis de aprender, certamente mais fácil que chinês ou árabe. O alfabeto é o romano e só tem uma letra esquisita, o C com cedilha. E a força do português continua a crescer, em parte por causa da internet, onde é uma das línguas em maior expansão, muito por causa da literatura, porque Camões, Pessoa e Machado de Assis escreveram em português, também Jorge Amado, Veríssimo, Rubem Fonseca, Ondjaki, Agualusa, Mia Couto, Lobo Antunes, Agostina e, claro, José Saramago, o único prémio Nobel à língua portuguesa. Também por causa da música, a língua é usada no samba, na bossa nova, no fado, na morna e no kuduro, que se ouve em todo o planeta.
É o mesmo português a ser falado no mundo todo, mas isso não quer dizer que não seja precisa tradução. Nem tente conversar com um açoriano, com um nordestino ou com um foguense, porque vai ouvir uma língua muito estranha. E mesmo entre o português europeu, o brasileiro e o africano, há muitas diferenças. Ora veja, o ônibus que o pessoal apanha no Rio de Janeiro, em Lisboa é autocarro e em Luanda seria Machibombo. A favela do Rio de Janeiro é Moceca em Maputo e Bairro de Lata em Lisboa. A aeromoça da TAM é hospedeira na TAP. E a bagunça desta língua tão rica não tem maca, porque é uma confusão mesmo muito boa. Através da educação clássica, que havia sido desenvolvida na Idade Média, Camões ampliou sua potencialidade intelectual. Ele entendeu o funcionamento da língua e externalizou a melhor forma que encontrou para expressá-la. No Trivium da irmã Miriam Joseph, diz que, na verdadeira educação liberal, a atividade essencial do estudante é relacionar os fatos aprendidos num todo unificado e orgânico, assimilá-lo tal como a rosa assimila nutrientes do solo e daí crescer em tamanho, vitalidade e beleza. E podemos ver isso em Os Lusíadas. Nesse livro do Trivium, que foi elaborado em nossa contemporaneidade, início do século XX, é feita uma definição instigante. O que é linguagem? Como ela funciona? O que torna boa a linguagem? Coleridge define a prosa como as palavras em sua melhor ordem e poesia como as melhores palavras na melhor ordem. E continua dizendo: o Trivium nos ensina que a linguagem se desenvolve a partir da natureza mesma do ser humano. Uma vez que somos racionais, pensamos. Porque somos sociais, interagimos com outras pessoas. Sendo corpóreos, usamos um meio físico. Inventamos símbolos para expressar a gama de experiências práticas, teóricas e poéticas que constroem a nossa existência. As palavras permitem-nos deixar um legado de nossa experiência para deleitar e educar aqueles que nos sucederem. Por usarmos a linguagem, engajamo-nos num diálogo com o passado e com o futuro. E será que a linguagem é mesmo indispensável? Saudações, entendedores! Bem-vindos a mais um Entercast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da linguagem no mundo. Vamos começar? Uma maneira de pensar sobre si mesmo é que você é um pedaço de poeira estelar no meio de quase 8 bilhões de pessoas que vivem num pequeno planeta chamado Terra, que é uma ínfima porção de um vasto universo que se expande a cada dia. Quando você se vê dessa forma, o lógico seria pensar: que diferença eu faço? O que importa o que eu digo? E isso é extremamente confortável para você, pois se as consequências do que você faz não implicam em nada, você pode fazer o que quiser. Isso leva ao niilismo e ao hedonismo, que falaremos em vídeos mais pra frente. Outra maneira de olhar para si mesmo é a ideia de que estamos conectados em uma rede, uma enorme rede viva que cobre o planeta Terra, que constrói prédios que arranham o céu e foguetes que exploram o espaço. Dessa forma, você pode descobrir o quão poderosas são as suas ações. Digamos que você conhece umas 1000 pessoas. Cada uma delas, por sua vez, conhece outras 1000. Isso significa que você está a uma pessoa de distância de 1 milhão e a 2 pessoas de distância de 1 bilhão. Quanto mais a informação se propaga, mais é feito com ela. Mais a informação se transforma em ato e o ato em consequência, em mudança. A fala é o nosso principal poder, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A responsabilidade moral de falar a verdade e a social de buscar por ela ao invés de acreditar em tudo que ouve. Por isso a linguagem e a filosofia sempre estiveram lado a lado. Mas se nós pensamos em palavras e as palavras definem o nosso pensar, isso significa que um vocabulário pobre leva, quase sempre, a pensamentos pobres. Eu não estou me referindo apenas à questão de expandirmos o nosso vocabulário, mas de lutarmos por ele. Não é de hoje que ideologias tentam atacar e modificar a linguagem, no intuito de nos implantar ideias contraditórias aos nossos princípios, ou de nos arrancar a possibilidade de um pensamento livre. No livro 1984, de George Orwell, o governo autoritário do Grande Irmão
cria a novilíngua, ou nova fala, depende da versão que você estiver lendo. Trata-se de uma língua limitada, que estreita o pensamento, para prender o indivíduo às ideias do partido. Eu gostaria de ler um trecho aqui com vocês. Abre aspas. Você sabia que a nova fala é a única linguagem do mundo cujo vocabulário encolhe a cada ano? Não vês que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o crime de pensamento algo literalmente impossível, já que não haverá palavras para formulá-lo. Fecha aspas. Também o filme A Chegada brinca com o princípio de mudar o pensamento através da linguagem. A doutora Louise Banks aprende um idioma alienígena que não é linear, ou seja, as frases não têm início, meio ou fim. Através desse idioma, ela modifica sua visão de tempo. E eu não posso falar mais para não dar spoiler, mas isso muda completamente a sua vida. Mas assim como ter a mente aberta para estudar linguagem pode transcender a nossa maneira de pensar, não a conhecer nos torna suscetíveis a ataques, como os que falei anteriormente. Um exemplo atual de ataque ao território linguístico foi a tentativa de forçar a utilização do gênero neutro nas palavras da língua portuguesa. Uma mudança que nem faz sentido considerando as regras do idioma, e que inclusive confunde a vogal temática de algumas palavras com flexão de gênero. Não devemos ceder o território linguístico para qualquer um, não só porque o nosso principal poder é a fala, mas porque a fala tem poder sobre nós. O domínio, não só da linguagem verbal, mas de todo tipo de expressão linguística, é uma arte clássica, imortal, que deve ser zelada e respeitada. E uma recomendação de livro que eu li recentemente e achei genial é Mouse, de Art Spiegelman. Ele representa o Holocausto de uma maneira inigualável ao aliar a linguagem verbal com o gênero de história em quadrinhos. As ilustrações têm um sentido metafórico incrível ao representar os judeus como ratos, os nazistas como gatos, os poloneses como porcos e os americanos como cães. Através dos links na descrição do vídeo você pode comprar, além do Mouse, os livros 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e o livro Linguagem, a história da maior invenção da humanidade. Comprando pelos links da descrição, você estará apoiando o crescimento desse canal e da cultura no Brasil. Espero que tenham gostado desse Intercast. Até o próximo episódio. Fui! Nas aulas passadas, vimos sobre o início da escrita e sua relação com a educação formal, percorrendo seu desenvolvimento até a época dos grandes descobrimentos e como a cultura portuguesa foi se construindo, fazendo a ligação daquilo que alimentou o intelecto e imaginação de Camões. E por que estudamos história? Você já teve alguma dúvida sobre acontecimentos de quando você era bem pequeno? De que forma você buscou respostas para estas questões? Perguntou para algum parente próximo? Pesquisou em fotos ou em objetos da época? Pois saiba que ao fazer isso você estava remontando a história da sua própria vida. No programa de hoje, afinal, o que é e para que serve a história? Pílulas de História. Bom, para começo de conversa, precisamos conhecer o significado da expressão história. Afinal, essa palavra tem origem no grego antigo e significa algo como investigação. O termo foi consagrado por Heródoto, um pensador grego que viveu no século V a.C. História é o nome de sua obra máxima, um livro que é considerado o marco de fundação do estudo do passado como conhecemos hoje. Heródoto foi o primeiro pensador a relatar eventos decorridos de forma objetiva, desconsiderando relatos mitológicos ou fantasiosos, como era o costume até então. Mas se história é uma investigação, podemos concluir então que um historiador é, na verdade, um investigador do passado. Portanto, seu trabalho é, naturalmente, descobrir como esse passado foi. Assim como Heródoto abandonou os relatos fantasiosos e mitológicos, a missão de um historiador é realizar uma pesquisa objetiva e racional dos eventos ocorridos em épocas imemoriais. Para isso, em seu trabalho de investigação, o historiador necessita recorrer a pistas que lhe revelem como esse passado realmente foi. Pistas estas
que denominamos de fontes históricas. Literalmente são fontes de informações sobre eventos passados. Fontes históricas são, portanto, as marcas ou vestígios que os seres humanos deixaram durante suas existências. Essas marcas tanto podem ser coletivas quanto individuais. Assim, todo ser humano, durante sua existência, deixou marcas de sua passagem pela Terra. Essas marcas podem ser relatos escritos, fotografias, objetos pessoais e roupas. Tudo que de alguma forma essa pessoa deixou e que foi preservado, logicamente. Essas coisas contam algo sobre sua história, mas não trazendo somente revelações sobre ela, mas também sobre a época em que esta pessoa viveu. Já as fontes coletivas são muito mais abrangentes e incluem as leis de um povo, seus documentos, suas moedas e joias, seus símbolos cívicos e religiosos, sua cultura material e imaterial e, claro, seus templos, palácios e fortificações. As fontes coletivas são inúmeras e podem variar de um povo para o outro. Outra questão importante é que as fontes históricas podem ser materiais ou imateriais. Fontes materiais são aquelas que possuem uma forma física e que podem ser tocadas, como documentos, fotografias, roupas, cartas, estátuas, templos, prédios, obras de arte, quase uma lista sem fim. Já as fontes imateriais são aquelas que não possuem uma forma física e, portanto, não podem ser manuseadas. Entre as fontes imateriais destacam-se os relatos orais, as músicas, os poemas, a língua falada por um povo, entre muitas outras. A seleção e interpretação de diferentes tipos de fontes históricas é o que possibilita ao historiador reconstruir a história de algo que já aconteceu há muito tempo. Entretanto, essa busca por compreender o passado é muito mais do que entender eventos que já ocorreram, pois o que motiva esta investigação é, na verdade, a busca por compreender o tempo presente. Afinal, ao investigar outras épocas, o historiador está numa frenética busca por desvendar como o mundo atual foi construído. Assim, podemos concluir que história não é simplesmente o estudo do passado. História é uma busca por compreender o presente. Pílulas de História. Ao longo deste curso, conhecemos a história dos povos que formaram nossa herança ocidental. Nossa língua, crenças, valores e princípios foram marcados por toda a bagagem daqueles que vieram antes de nós e influenciam nossa maneira de pensar, de aprender, nossos ideais e até nossos gostos. Influenciam, mas não determinam. Somos livres para seguir outra direção ou para ampliar aquilo que recebemos. Quanto mais buscamos um aprendizado por vontade própria, algo que realmente faça a diferença nas nossas vidas, mais estamos exercendo essa nossa liberdade. Como eu disse no início do nosso curso, meu intuito é despertar o gosto pela leitura. Vamos fazer uma última reflexão sobre os benefícios de ler. A leitura é uma porta aberta para um mundo de descobertas sem fim. Que ler faz bem todo mundo já sabe, e se pararmos para pensar, estamos lendo o tempo todo placas na rua, bulas de remédio e outras tantas coisas. Só que agora a tecnologia possibilitou que em alguns segundos você possa ler o que desejar na tela do seu celular. A informação hoje é bem mais fácil e acessível do que era há 20 anos atrás. Se você tem mais de 20 anos como eu e viveu a fase onde praticamente não existia internet, vai se lembrar que algumas pessoas passavam na escola vendendo as famosas Barças. Aquilo ali era uma mina de ouro, inclusive no preço, que realmente não era barato. E ter uma coleção da Barça em casa era ter a certeza de tirar 10 em todos os trabalhos escolares. Mas hoje, basta alguns cliques e você tem um mundo aberto na tela do seu celular. Ou você pode comprar o seu livro físico na internet por preços acessíveis e receber no conforto da sua casa, seja qual livro for. Agora, com tanta facilidade de acesso à informação e a bons livros, a questão é: o que você lê diariamente agrega algum valor à sua vida? Você é daqueles que lê muito, mas apenas a descrição das fotos das pessoas que você stalkeia no seu Instagram? Ou você gosta mesmo de ler sobre fofocas?
Bom, se pararmos para pensar, não tem nada de errado nisso. Mas se você experimentar fazer das leituras que vão agregar valor ao seu conhecimento pessoal o seu foco, certamente você terá muito a ganhar. Separei nesse vídeo alguns benefícios que boas leituras vão te trazer. E se gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Assim você vai seguir me motivando a trazer mais conteúdos. E espero que ao final desse vídeo você sinta a vontade de ler um bom livro. Inclusive vou deixar no primeiro comentário desse vídeo algumas indicações de bons livros para quem desejar. O primeiro benefício da leitura é que ela previne doenças como o Alzheimer. Bom, só esse benefício já seria o suficiente. Eu já poderia terminar o vídeo por aqui. Porque quem já teve a oportunidade de ver alguém que possui essa doença sabe o quanto ela é triste. Quando você lê, está fazendo com o seu cérebro o que as pessoas fazem na academia, literalmente exercitando os neurônios, forçando a lembrar de muitas coisas, decorando personagens, compreendendo as histórias através da memória. Tudo isso ajuda a manter o seu cérebro saudável, e pesquisas científicas comprovam a redução de chances de doenças mentais em 32% em leitores. Um outro ponto super positivo é que a leitura é inimiga da ansiedade e da depressão. Sabe os renegados e muitas vezes criticados livros de autoajuda? Pois é, eles são uma ferramenta muito útil no combate a quadros depressivos. Pacientes assim tendem a se sentirem mais motivados a encarar os problemas da vida. Até mesmo Freud costumava usar livros no tratamento de seus pacientes. De modo geral, pessoas que possuem o hábito de boas leituras tendem a ser mais felizes e satisfeitas com a vida. Que a leitura torna as pessoas mais inteligentes e ajuda na memória, nós já sabemos. Mas e esse papo de felicidade meio que soa como uma lorota, mas é verdade. Um estudo da Universidade de Roma comprovou que adultos que leem apenas 30 minutos por semana declararam estar 20% mais satisfeitos com a sua vida do que os não leitores. E se você quiser saber mais sobre esse estudo e ler na íntegra, o link vai estar na descrição. Mas qual o motivo que faz com que uma pessoa que possui o hábito de ler tenha mais satisfação e felicidade com a vida? Isso ocorre porque pessoas que leem têm mais facilidade em fazer planos, tomar decisões e organizar prioridades. E o reflexo disso é uma avaliação mais satisfeita de si mesmo. E além dos benefícios de longo prazo da leitura, ela também proporciona benefícios quase que instantâneos. Apenas 6 minutos de leitura diária silenciosa são suficientes para você relaxar. E é isso mesmo, você não ouviu errado não, são apenas 6 minutos. Pode parecer mentira, mas foi tudo comprovado no estudo britânico da Universidade de Sussex. Esse pedacinho de tempo no seu dia já é suficiente para reduzir a frequência cardíaca e aliviar a tensão muscular. Inclusive, segundo o mesmo estudo, ler durante 6 minutos funciona melhor para o relaxamento do que ouvir música, passear ou beber uma xícara de chá. E para comprovar a veracidade desse estudo, o link da matéria que fala sobre ele também estará na descrição do vídeo. Agora, o que falar da inteligência emocional dos leitores? Aqui no canal temos vários vídeos que tratam sobre o tema inteligência emocional. Inclusive vou deixar um deles passando aqui nos cards. Mas será que ler vai te ajudar a melhorar sua inteligência emocional? Com certeza sim. Muito se fala hoje dessa tal inteligência emocional. A capacidade de lidar e entender seus sentimentos e os das outras pessoas é uma valiosa qualidade. O conhecimento encontrado nos livros e o exercício de compreender personagens e fatos são capazes de trazer um incremento na sua inteligência emocional. A verdade é que ler traz benefícios de longo prazo, de curto prazo, benefícios individuais e também coletivos, para a sociedade de forma geral. Uma sociedade que lê é mais rica culturalmente, mas infelizmente no Brasil 44% da população simplesmente não lê. E as que leem ficam em uma média de apenas 5 livros por ano, e isso é muito pouco. Uma sociedade que lê é mais humana. A leitura desperta nas pessoas maior sensibilidade em relação às situações que as rodeiam. Isso significa na prática que uma sociedade leitora tem mais chances de se compadecer com problemas alheios e praticar ações de caridade, mesmo as simples do dia a dia. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem a seguinte frase: "Eu não consigo ter concentração para ler, mas é justamente ler que te ajudará a ter e a desenvolver mais o seu poder de concentração." A gente sabe que não é fácil para todo mundo reservar um tempo para a leitura.
A rotina, lugares cheios, transportes públicos desconfortáveis, cansaço, são várias coisas que às vezes geram desânimo. Mas acredite, dedicando alguns minutos do seu dia à leitura, tudo isso vai melhorar. Treinar o cérebro e praticar a leitura, especialmente em lugares com mais barulho, é uma forma de praticar a concentração, e isso afeta positivamente o seu dia. E lembre-se, uma nova leitura é sempre um recomeço. Sempre há aqueles momentos na vida em que a gente sente que precisa mudar, começar algo novo. Por que não fazer isso através de um livro? Além das inúmeras possibilidades narrativas que o livro te oferece, as viagens sem sair do lugar e as novas ideias, uma boa leitura também pode te ajudar a pausar aquele momento da sua vida que está muito complicado, possivelmente recomeçando com a cabeça mais limpa e organizada. Fica aqui um incentivo para que você desperte o gosto e o hábito pela leitura. E se você esteve conosco até esse momento, é só deixar nos comentários o seu e-mail que te presentearemos com um livro digital incrível. Quero encerrar nosso curso com a leitura do início dos Lusíadas, feita em forma de rap. Muito obrigada por sua participação. Eu espero que você tenha tirado o melhor proveito desse tempo que tivemos. Até a próxima! As armas dos barões assinalados, estilo ocidental, praia lusitana, por mares nunca antes navegados. Passaram ainda, além da terra provando em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar, novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas, aqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosos se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cesse do sábio, grego e do troiano, as navegações tão grandes que fizeram. Cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, e outro valor mais alto se levanta. Vós, tardes minhas, pois criado tem de mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado foi de mim, vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandílogo e corrente, porque de vossas águas recordei que não tenho invejas de hipocrene. Dai-me uma fúria grande, sonorosa, e não de agreste avena ou flauta aguda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende, a corpo a gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, e se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso.